Susfácil, mais um vídeo. Esse é o quarto vídeo sobre a 7169, lei que vai falar sobre o regime disciplinar dos servidores públicos da Prefeitura de Belo Horizonte. Meu nome é Eldon Keres, você está no canal Susfácil, o maior e o melhor canal de saúde pública do país. É isso mesmo, sem nenhuma pretensão, você me ajuda a fazer isso. Sabe como que você me ajuda a fazer isso? Curtindo, compartilhando, comentando e se inscrevendo nesse canal. Quanto mais você se inscreve, se você que está aqui já se inscreveu, parabéns para você, eu sou muito grato a isso. Mas se você está vendo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve, por favor, se inscreve aqui rapidinho, você vai ter acesso aos melhores vídeos de todo o YouTube, tá certo? Então vamos dar sequência ao quarto vídeo. Vem comigo! Então vamos falar então agora, a partir de agora, do sistema de aplicação do regime disciplinar, capítulo 1, das atribuições da Corregedoria Geral do Município. Tá? Artigo 212. A implantação do regime disciplinar compete à Corregedoria Geral do Município de Belo Horizonte e às comissões disciplinares criadas para tal fim. Parágrafo 1º. O regime disciplinar instituído por esta lei se aplica aos agentes públicos da administração direta, ou seja, ligada à Prefeitura de Belo Horizonte hierarquicamente, diretamente e indireta do município, assim como compreendidas os servidores e empregados públicos no âmbito da administração pública municipal. Aqui, gente, eu quero pedir para que você, se você quiser, comenta aqui, que eu fale um pouco mais sobre direito administrativo, tá? Falar o que é administração direta, indireta, cargo, função, de maneira geral, para esclarecer alguns pontos aqui dessa lei 7169. Se você quer, quanto mais você comentar, as pessoas comentarem que quer, eu vou fazer. Se não houver demanda, né, não tem vídeo. Então, se inscreve e comente, tá? Continuando. Aqui, gente, eu quero pedir para que você, se você quiser, comenta aqui, que eu fale um pouco mais sobre direito administrativo, tá? Falar o que é administração direta, indireta, cargo, função, de maneira geral, para esclarecer alguns pontos aqui dessa lei 7169. Se você quer, quanto mais você comentar, as pessoas comentarem que quer, eu vou fazer. Se não houver demanda, né, não tem vídeo. Então, se inscreve e comente, tá? Continuando. Parágrafo 2º. A aplicação do regime disciplinar instituído nessa lei às entidades da administração indireta do município pela Corregedoria Geral do Município de Belo Horizonte dar-se-á em regime de cooperação formalizada por convênio. Então, quando eu aplico o regime disciplinar nesta lei, as entidades indiretas do município vai pela Corregedoria do município na forma de cooperação entre convênio, entre a entidade indireta e a Corregedoria. 213. Compete à Corregedoria do município, órgão central do sistema de aplicação do regime disciplinar, a orientação geral, bem como a coordenação e execução de todas as atividades relativas à disciplina dos agentes públicos da administração pública municipal, observando o disposto no artigo 212 dessa lei, em conformidade com a legislação pertinente e as normas que se complementam, excetuada as previsões em lei específica, tá? Então, o que ele está falando aqui, que cabe à Corregedoria a aplicação desse regime disciplinar, a coordenação das atividades do regime disciplinar, né, aos agentes públicos. Ele falou aqui que é temporário, que é função, comissão, ele falou alguma coisa, não falou, ele falou que é para todo mundo. Ele falou que é só para a entidade direta,
Não, ele não falou, ele falou que é para todo mundo. Presta atenção nisso. 214. Compete à Corregedoria Geral do município a iniciativa do procedimento para apuração de infrações disciplinares. Então, quem vai apurar essas infrações disciplinares é a Corregedoria Geral, tá? Serão recebidas as denúncias plausíveis encaminhadas por escrito, por meio eletrônico ou por outro qualquer meio de comunicação que seja eficaz. As denúncias poderão ser encaminhadas por particular ou por agente público, municipal, estadual ou federal, podendo ser anônimas ou identificadas. As denúncias poderão ser embasadas em resultado de auditoria interna ou externa, ou notícias veiculadas na mídia em geral, sem prejuízo de qualquer outros meios idôneos de comunicação. A gente tem visto que hoje um tanto de político por aí fica menosprezando os meios de comunicação, tá? Então, aqui em Belo Horizonte não tem esse desprezo, tá? Lá em 96 já dizia que os meios de comunicação são confiáveis, tá? Então tem que respeitar os meios de comunicação. E aqui diz isso, tá? 215. A atuação da Corregedoria Geral do município não afeta a competência dos servidores hierárquicos dos agentes públicos, no que diz respeito à fiscalização direta que lhes incumbe manter quanto ao cumprimento dos deveres funcionais por parte dos seus subordinados, notadamente aquelas previstas no artigo 183 desta lei. Parágrafo 1º. No exercício da competência de que trata este artigo, os superiores hierárquicos poderão advertir o agente público, independentemente de procedimento disciplinar prévio, tendo em vista o caráter meramente educativo da medida, desde que da advertência não resulte prejuízo funcional, moral, financeiro para o agente público e dela não haja registro em sua ficha funcional, tá? 2. Parágrafo 2º. A cessão do vínculo de confiança independe da apuração da falta disciplinar. Então, a cessão do vínculo, então, a falta, quando acaba o vínculo de confiança, independe da apuração da falta disciplinar, tá certo? Fazendo minha pequena correção, não é cessão, é cessação, ou seja, interrompimento, certo? Corrigida essa falha, continuamos. 216. O corregedor geral do município será escolhido dentre os cidadãos de reputação ilibada, ou seja, não pode ter nenhuma acusação nele, ele tem que estar limpíssimo, devendo ser bacharel em direito e nomeado pelo prefeito de Belo Horizonte. Parágrafo único. São atribuições do Corregedor Geral do município, além de outras já previstas nessa lei. Decidir sobre a plausibilidade das denúncias, podendo, para tanto, determinar diligências com o intuito de obter informações necessárias para definição sobre arquivamento ou instauração de processo preliminar de apuração, PPA, ou de PAD, processo administrativo disciplinar. 2. Instaurar procedimento preliminar de apuração ou processo administrativo disciplinar. Então, cabe à Corregedoria Geral do município. Prestar assessoria técnica às comissões disciplinares, manifestar-se sobre os pareceres e relatórios finais de procedimento preliminar de apuração e de PAD, orientar e sugerir a adoção de procedimentos ou a implementação de condutas aos órgãos e entidades da administração pública municipal, dentro dos limites de sua competência, inclusive expendindo súmulas de orientação. Então, cabe à Corregedoria do município orientar e sugerir adoções de procedimentos e ou implementação de condutas em órgãos de entidade da administração pública. Falou que é direta? Falou que é indireta? Não, ele falou de modo geral. ADM pública.
fazer cumprir a legislação aplicável no que diz respeito à acumulação de cargos, empregos e funções, declarar a nulidade de processos com vício insanável, ou seja, o que é vício? É quando eu estou contaminando o processo. Então, eu sou, por exemplo, presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar e eu estou propriamente me julgando. Isso é um vício e é insanável, não tem como resolver isso. Então, eu mesmo não posso me julgar. Então, este é um exemplo de vício insanável. Propor diga-se de passagem, quando isso acontecer, quem declara a nulidade é a Corregedoria Geral do município. Propor medidas provenientes e corretivas visando coibir, reprimir e inibir a prática delituosa infracional das condutas dos agentes públicos. Oferecer ou cassar suspensão de processo administrativo disciplinar, SUSPAD, bem como declarar extinta punibilidade após o cumprimento pelo beneficiário de seus condicionantes. 217, já estamos terminando, olha que legal, você está acabando a 7169. Compete à Controladoria Geral do município, quando conveniente e oportuno, estabelecer as normas complementares a que se refere o artigo 213 desta lei relativas ao processo preliminar de apuração e ao PAD. Parágrafo único. Controlador Geral do município poderá, de ofício, ou seja, ele próprio, sem provocação nenhuma, ele se ele quiser, por vontade própria, ele pode, de ofício, ou mediante uma proposta, ou a qualquer tempo, avocar, ou seja, solicitar competências para verificar a regularidade ou corrigir o andamento do procedimento preliminar de apuração ou do PAD. Então, antes do PAD, eu tenho procedimento preliminar de apuração e depois eu propriamente aplico o processo disciplinar administrativo ou o processo administrativo disciplinar. 218. Na Corregedoria Geral do município haverá no mínimo 4 comissões disciplinares responsáveis pelo PAD, permanentes e compostas por 3 membros, todos titulares de cargos de provimento efetivo. Parágrafo 1º. Os membros das comissões disciplinares serão escolhidas pelo Corregedor Geral do município e deverão ser aprovadas e designados pelo Controlador Geral do município. Então, são 2 figuras, o Corregedor Geral do município e o Controlador Geral do município. Ficar atento a isso. Parágrafo 2º. A composição das comissões disciplinares deverá permanecer inalterada até o fim do processo administrativo disciplinar. Eu não posso modificar os componentes, tá? Salvo nas hipóteses de impedimento, tais como morte, licença, aposentadoria ou rompimento de vínculo funcional, nos casos previstos no parágrafo 6º deste artigo, e a critério do Corregedor Geral do município, quando o serviço assim o exigir. Parágrafo 3º. O Corregedor Geral do município indicará na edição da portaria de instauração do PAD a comissão disciplinar responsável por sua instrução. 4º. O presidente da comissão disciplinar deverá possuir, em relação ao processado, nível hierárquico superior ou nível de escolaridade igual ou superior. Tá? Então, o presidente da comissão de PAD, ele tem que ter o nível hierárquico ou nível de escolaridade igual ou superior, nunca inferior ao que está sendo processado. 5º. Os membros da comissão disciplinares deverão possuir preferencialmente graduação em Direito, não sendo admitido presidente e relator desprovidos da referida formação. Então, presidente e relator tem que ter formação em Direito. Não poderá atuar no PAD o membro da comissão disciplinar, suspeito ou impedido nos termos do Código de Processo Civil, que tenha realizado a denúncia, que tenha participado do procedimento preliminar de apuração. Então,
Lógico, né, gente? Imagina ser processado por alguém que originou a denúncia, né? Que compôs a comissão disciplinar. Não rola, né? Nem se a pessoa estiver respondendo nos termos do Código do Processo Civil e nem que tenha participado antes do levantamento preliminar, tá certo? No caso da impossibilidade de atuação das comissões disciplinares permanentes por motivo de impedimento ou suspensão de um dos mais membros, será nomeado pelo corregedor geral do município, entre os membros remanescentes, comissão disciplinar específica para atuação no PAD. Oitavo, as comissões disciplinares efetuarão todas as diligências que julgarem necessárias, recorrendo, quando preciso, ou a pareceres técnicos ou a laudos periciais que poderão ser contratados. Então, as comissões poderão ter diligência, ou seja, elas podem fazer buscas, né, que julgarem necessárias, procurando ali pareceres técnicos ou laudos periciais, e poderão contratar esses laudos quando necessário. Os membros da comissão disciplinar farão jus a uma gratificação, olha que legal, mensal por exercício de atividade correcional. O que é a atividade correcional? Quando eu faço uma atividade que está ligada à correção de erros ou defeitos, né, ou vícios da administração pública. Isso corresponde a R$ 1.200. E por fim, a gratificação prevista no parágrafo anterior, no parágrafo 9º deste artigo, não se incorpora a remuneração ou provento para qualquer efeito. Eu espero que tenha sido muito proveitoso para você. Peço para que você se inscreva mais uma vez, curta, compartilhe e comente, porque o SUS é universal, este vídeo também, e até a próxima!